Olá, pessoal! Aqui é a professora Adriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a mastite bovina. Pessoal, o que é mastite? Mastite nada mais é do que a inflamação da glândula mamária. E o resultado dessa inflamação vai ser observado nas modificações das características físico-químicas do leite. Existem duas formas principais de mastite, que são a mastite contagiosa e a mastite ambiental. E essa divisão ela é baseada na forma como essas vacas vão receber essa infecção. E, claro, também nos agentes infecciosos envolvidos no processo. A mastite contagiosa é aquela que é transmitida de vaca para vaca. Então, por exemplo, a gente tem uma vaca que está com mastite contagiosa. Essa vaca é ordenhada e aí, por exemplo, as teteiras da ordenhadeira ficam contaminadas. Quando vem uma vaca sadia ser ordenhada e utiliza essa mesma teteira, essa vaca sadia, nesse momento, adquire essa infecção. Os principais micro-organismos causadores da mastite contagiosa são o Streptococcus agalactiae, o Corynebacterium bovis, o Staphylococcus aureus, o Mycoplasma. São aí os principais agentes causadores da mastite contagiosa. Mas nós temos também a mastite ambiental. O que é a mastite ambiental? A mastite ambiental ela acontece da seguinte forma. Perdão. Quando nós temos, assim que acabou a ordenha, por exemplo, os esfíncteres dos tetos estão abertos. Se essas vacas deitam no chão, os micro-organismos que estão presentes no ambiente, eles se aproveitam desse fato do esfíncter do teto estar aberto e penetram no canal do teto. Então, são micro-organismos que estão presentes no ambiente. E por conta disso, ela é chamada de mastite ambiental. Os principais micro-organismos envolvidos na mastite ambiental são o Streptococcus uberis, algumas bactérias coliformes, né, coliformes fecais que estão presentes no ambiente, então, por exemplo, Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, eles são alguns desses micro-organismos. Mas a gente pode ter outras causas de mastite também. Então, a gente pode ter mastite de origem fúngica, mastite de origem viral. A gente tem outras causas, outros micro-organismos ambientais que podem causar a mastite também. Então, pessoal, aqui a gente tem um resuminho bem legal sobre a mastite contagiosa e a ambiental. Os principais agentes causadores da mastite contagiosa são, então, o Streptococcus agalactiae, o Staphylococcus aureus, o Mycoplasma bovis e o Corynebacterium. Enquanto da mastite ambiental são os coliformes, de modo geral, Escherichia coli, Klebsiella, pneumoniae, outras Klebsiellas, o Enterobacter e alguns Streptococcus ambientais, como o Uberis, o Bovis, o Disgalacti. Tem também o Enterococcus. Bom, a mastite contagiosa, então a fonte primária desses agentes aqui são quem? O Uberi das vacas infectadas. Enquanto a fonte primária da mastite ou mamite ambiental é o próprio ambiente que o animal vive, tá? A mastite contagiosa, ela se dissemina de quartos infectados para quartos mamários sadios no momento da ordenha. Quartos da mesma vaca ou de vacas diferentes, né? Quartos mamários, tetos diferentes. E no caso da mastite ambiental, é a exposição do teto naquele momento que o esfíncter está aberto a ambientes contaminados, né? O mesmo equipamento de ordenha contaminado, mas em virtude aí desse esfíncter do teto estar aberto,
nesse momento. Além da classificação de mastite ambiental e mastite contagiosa, que é baseada na forma como esse animal adquire a infecção e nos micro-organismos que estão envolvidos, nós temos uma outra classificação que é baseada na apresentação de sinais clínicos. Então, se esse animal está apresentando sinais clínicos, nós chamamos de mastite clínica. Se ele não está apresentando sinais, nós chamamos de mastite subclínica. Mas vocês verão que existem formas de nós identificarmos mesmo a mastite subclínica. Bom, o que acontece é que na maioria dos rebanhos nós temos uma porcentagem muito maior de mastite subclínica. Cerca de 70% ou às vezes até mais, né, dos animais, eles vão apresentar a mastite subclínica. E apenas 30% dos animais vão apresentar a mastite clínica. E o problema é que isso facilita a disseminação, né, no rebanho. Por quê? Porque o tratador não está vendo que esses animais estão com mastite, mas de qualquer forma, isso está muito relacionado com a higiene durante a ordenha, com a higiene do ambiente onde essas vacas vivem. A mastite ela nos mostra muito disso, do ambiente. Uma vez então que esse micro-organismo tenha se instalado lá no teto da vaca, lá na glândula mamária, ele vai utilizar os componentes do leite para se nutrir e se multiplicar. E assim ele consegue atingir números bastante elevados. E a gente ainda tem um outro detalhe, né? Qual que é a evolução dessa mastite para o animal? Então vejam, inicialmente esse micro-organismo ele penetra, vamos falar de uma mastite, dar um exemplo de uma mastite ambiental, esse micro-organismo penetra pelo orifício do teto, ele se instala na glândula mamária, ele se nutre do leite, ele se multiplica nessa glândula mamária e ele instala uma reação inflamatória. Só que o que acontece é que, com o tempo, ocorre a perda funcional desse quarto mamário, porque ele vai atrofiar e ser substituído por tecido fibroso. Então, esse teto não irá mais, esse quarto mamário não irá mais produzir leite. Bom, então eu falei para vocês que existem duas formas de apresentação clínica. A primeira delas é a mastite clínica e a segunda delas é a mastite subclínica. Qual que é a diferença entre elas? A mastite clínica a vaca vai apresentar os sinais cardeais da inflamação. Então, ela vai apresentar edema, esse quarto mamário vai ficar edemaciado, né, aumentado de volume. Ele vai ficar quente, ele acaba tendo perda da função, então ele fica endurecido. Quando você toca nesse quarto mamário, a vaca sente dor, ela ou tenta escoiciar, né, ou tenta retirar o corpo de alguma forma. E as alterações nas características físico-químicas do leite, elas são bem visíveis, né? A gente consegue observar grumos, muitas vezes a gente observa pus nesse leite. A mastite clínica, a gente não tem alterações visíveis, então esse teto parece um teto normal, um quarto mamário normal. Ele não está aumentado de volume, ele não está avermelhado, essa vaca não sente dor no local, mas a gente consegue detectar em alguns testes as alterações no leite. Então, esse leite tem aumento da contagem de células somáticas. Por quê? Se eu tenho inflamação, eu tenho migração de leucócitos para essa glândula mamária. E aí, o leite vai ter um aumento dessas células, né? Ele vai ter um aumento de células somáticas. A gente pode fazer alguns outros testes que vão nos mostrar aí que esse leite está alterado de forma físico-química e isso significa que tem mastite nesse quarto mamário. Bom, pessoal, então a mastite clínica
ela pode ser dividida em 3 tipos diferentes. Primeiro, os casos superagudos. Esses casos superagudos, eles costumam estar associados com aquelas bactérias que compõem o grupo de coliformes. Então, por exemplo, Escherichia coli. E aí, a gente observa os sinais de inflamação bastante intensos nessas vacas. Então, elas podem apresentar febre, elas podem ficar hipotensas, dispneicas, muitas vezes elas ficam bem depressivas, prostradas, né? Então, além daqueles sinais que nós falamos que a gente observa no quarto mamário, que é vermelhidão, sensibilidade, elas têm sintomas sistêmicos também, né? Como a febre, hipotensão e assim por diante. A gente tem os casos agudos, a gente observa todos os sintomas observados nos casos superagudos, só que agora eles são mais discretos. E a gente tem os casos subagudos. Nesses casos subagudos, muitas vezes a gente nem chega a observar a sintomatologia sistêmica, mas a gente encontra grumos de leite, né? Grumos no leite quando a gente faz o teste da caneca de fundo escuro. E aí, os outros sinais de inflamação, eles costumam ser um pouco mais discretos, embora ela costuma ter aí alguma sensibilidade, né, no úbere, mas são sintomas mais discretos. A gente ainda tem aquelas mastites clínicas que são crônicas. Então, assim, essa vaca, ela passa muito tempo, meses, às vezes anos, com mastite. E isso acaba evoluindo muitas vezes para fibrose do quarto mamário acometido. Algumas vacas acabam apresentando fístulas no úbere. E vaza leite, inclusive, através dessas fístulas. É muito feio de se ver, né? É uma vaca, assim, que você tem que descartar, porque ela é uma fonte de infecção constante para o rebanho. Se você tratou essa vaca com mastite, a mastite retornou. Você tratou, a mastite retornou. Descarta essa vaca, porque ela é um caso aí de mastite crônica e ela é uma fonte de infecção para o rebanho. E tem ainda o pior de todos, né, que é a mastite gangrenosa. Esse quarto mamário afetado, ele fica frio, muitas vezes ele fica azulado, escurecido, né? É um quarto que chega a perder a sensibilidade. Algumas vezes ele fica úmido, né? Outras vezes ele tem um gotejamento de leite, leite com presença de sangue. Então, é um dos casos, assim, que é um quarto mamário completamente perdido. Então, esses são os tipos que nós temos de mastite clínica. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês nessas imagens é o seguinte: o teto, ele é a porta de entrada, né? O esfíncter do teto, ele é a porta de entrada para micro-organismos. Portanto, ele precisa ser super bem cuidado. Nos casos em que a ordenha é feita de forma inadequada, e aí é colocado excesso de força, né, nessas ordenhadeiras, excesso de força não, excesso de pressão, esses tetos acabam ficando com o esfíncter comprometido e com lesões, né, e consequentemente eles são uma entrada aí para micro-organismos. Então, numa vaca sadia, a gente espera encontrar tetos que não estejam apresentando sinais de inflamação. Se esses tetos passam do róseo, né? Se esse úbere passa do róseo para o avermelhado, por exemplo, assim, né? Olha que nitidamente a gente tem um sinal de inflamação aqui. Então, esse quarto mamário, ele tá super avermelhado, ele está com aumento de volume, ele está edemaciado em relação aos outros quartos mamários, bem mais edemaciado. Certamente, se nós tocarmos nele, essa vaca vai apresentar sensibilidade
Então, são sinais visíveis de inflamação. Tem casos muito piores, né? Então, vejam, aqui a gente observa lesões nesses tetos. Esse teto já está, esses dois tetos já estão apresentando atrofia, né, em relação aos tetos contralaterais, aos quartos mamários contralaterais. Observem, né, a vermelhidão nos tetos, não, perdão, nesse úbere. Olha aqui, gente, úbere fistulado. Então, a gente observa leite com presença de sangue escorrendo. Imaginem a dor que esse animal está sentindo. Então, são aí sinais visíveis que a gente tem de inflamação. E como que a gente faz o diagnóstico da mastite clínica? Bom, o diagnóstico da mastite clínica é fácil. A gente faz esse diagnóstico através, então, do exame físico. Muitas vezes, apenas a inspeção já é suficiente para a gente fazer esse diagnóstico. Mas ainda a gente pode utilizar alguns testes, como o teste da caneca de fundo escuro. E aí, nesse teste, a gente observa a presença de grumos nesse leite extraído desse quarto mamário. A mastite subclínica a gente não consegue diagnosticar através do exame físico, muito embora ela seja a mais comum. A gente utiliza alguns testes no leite. E quais são esses testes? O CMT, que é o California Mastitis Test, que nós veremos, e ainda a contagem de células somáticas, que é muito realizada pelos laticínios. O teste da caneca de fundo escuro, ele é realizado literalmente com uma caneca de fundo escuro. Então, antes de se iniciar a ordenha, a gente ordenha alguns jatos de leite nessa caneca de fundo escuro. E a gente vai observar o quê? A presença de grumos, né? Algumas vezes de pus, outras vezes até mesmo de sangue contra esse fundo escuro. Então, o que acontece? O leite, ele precisa ser um líquido fluido e transparente, sem grumos. Observem que esse leite aqui, pessoal, ele está extremamente viscoso, né? A gente observa aqui nesse fundo, né, da caneca de fundo escuro, que é um leite que não está fluido. Ele está, abre aspas, cremoso, né? Fecha aspas. Então, esse não é um leite produzido em condições saudáveis. Esse quarto mamário, ele está comprometido, ele está em um processo inflamatório. Então, vejam, né? O leite, ele é fluido. Só que aqui a gente observa que tem alguns grumos. Então, é um quadro um pouco mais discreto do que o quadro anterior, mas ainda assim tem sinais de inflamação nesse úbere. Né? Observem esse leite aqui, completamente viscoso, denso. Isso está muito longe de ser um leite fluido. Para os casos de mastite subclínica, a gente utiliza o CMT, o California Mastitis Test. O que é o California Mastitis Test? É um teste para o qual a gente utiliza uma raquete. Essa raquete possui 4 orifícios. Em cada um desses orifícios, a gente vai despejar 2,5 ml de leite de cada um dos quartos mamários, tá? Um quarto mamário para cada orifício. Por quê? Assim eu identifico qual quarto mamário que tem mastite. Bom, feito isso, a gente vai adicionar 2,5 ml de solução, que é a solução CMT. É uma solução de coloração arroxeada. Depois a gente homogeniza por 1 minuto, fazendo movimentos circulares, e a gente faz a leitura desses resultados. Quanto mais coagulado estiver esse produto, né, obtido no orifício da raquete, indica que mais inflamação eu tenho nesse quarto mamário, portanto, mais leucócitos vão estar presentes nesse leite. E nós fazemos a leitura dos resultados da seguinte forma: se essa solução ela continua fluida,
ou mesmo se tem precipitação, mas à medida que você homogeneiza, essa precipitação some, não tem sinal de inflamação, então esse quarto mamário é negativo. Se porventura o leite fica fluido, né, ele não fica gelatinoso, mas você observa a presença de alguns grumos, a gente pode dizer que é um teste duvidoso e você pode repetir esse teste para tirar a dúvida. Se o leite apresenta coagulação e quando você homogeneiza, ele fica ligeiramente viscoso, ele é positivo e a gente diz que tem uma cruz para mastite. Se ele apresenta partículas coaguladas e ele fica bem viscoso, 2 cruzes. E se porventura, né, ele não fica nem viscoso, ele fica gelatinoso, ele forma um gel, nós dizemos que ele tem, então, 3 cruzes para mastite. Então, vamos lá, olha lá. Primeiramente, a gente tem que higienizar o teto, né, de preferência fazer o pré-dipping. E aí, a gente despeja 2,5 ml de leite em cada um desses orifícios que a raquete tem. Então, aqui a gente tem até algumas orientações, né? Vocês podem ver que tem umas marcações na raquete falando direito, esquerdo, para te orientar sobre qual quarto mamário você tem que colocar em cada orifício. Em seguida, então, a gente adiciona o reagente, que é esse líquido roxo, e homogeneiza. E depois disso, a gente vai ler o resultado. Então, olha só, tá fluido, pode ver que a gente inclinou a raquete, o leite, né, escorreu, quase não alterou a coloração do reagente, mas eu tenho alguns grumos aqui. Então, talvez esse seja um leite duvidoso, talvez seja interessante repetir o teste. Na verdade, esse não tá tão fluido, né, porque ainda tem um pouquinho aderido ao fundo da raquete. Bom, vejam bem, aqui a gente tem uma solução que está fluida, né? Olha, escorreu completamente do fundo da raquete. Não consigo dizer perfeitamente se aqui tem formação de grumos, mas observem que esses 2 quartos mamários já estão um pouquinho viscosos. Então, a gente já pode dizer que é uma cruz. Esse aqui perde 2 a 3 cruzes, né? Observem que já está gelatinoso. Ele nem escorre do fundo da raquete. Olha aqui, gente, 3 cruzes, sem dúvida, olha isso, formou uma gelatina, né? Olha aqui, dá até para fazer impressão nessa solução. Então, sem sombra de dúvida, esses quartos mamários estão com uma inflamação 3 cruzes. Bom, pessoal, e aí a gente tem diversos reagentes à venda no mercado. A gente pode comprar o kit, né? Então, que vem aí com o reagente, a raquete e a solução para higienizar as raquetes. Nós podemos comprar as raquetes individualmente, as raquetes separadas, e podemos também comprar os reagentes separadamente. E nós temos também o contador de células somáticas, que é o que é utilizado nos laticínios, né? Para ter uma ideia aí da porcentagem de mastite que está acontecendo na propriedade. Normalmente, a contagem de células somáticas a gente faz no tanque de armazenamento de leite, né? No tanque resfriado. E aí, ela dá uma ideia para a gente da porcentagem de quartos mamários infectados que eu tenho no rebanho como um todo. Então, vejam bem, se a gente tiver 200 mil CCS, significa que eu tenho 6% de quartos mamários infectados nesse rebanho. Normalmente, a gente não chega a ter uma perda de produção importante. Mas vejam, se eu tiver 1 milhão de CCS, significa que tem-se nessa propriedade 32% de quartos mamários infectados. Então, esse produtor, ele já está apresentando uma perda de 18% na produção. A gente consegue fazer essa relação também. Bom, pessoal, e agora que a gente já sabe quais são as vacas que estão apresentando mastite,
quais que são os quartos mamários que estão sendo acometidos, como que a gente faz para tratar? Bom, a gente pode fazer, então, uso de antibiótico por via intramamária, né? É um método bastante frequente para tratar a mastite, só que no momento da gente escolher o medicamento, esse medicamento ele precisa causar a mínima irritação nessa glândula mamária, ele precisa ter uma concentração inibitória bem baixa, né? Ele tem que ter uma baixa ligação com o leite e com os tecidos glandulares, de preferência ser lipossolúvel, ter uma rápida liberação após a aplicação e ter baixa persistência em veículo aquoso, oleoso. E aí, muitas vezes pode haver necessidade de associar o tratamento por via sistêmica. Então, se essa vaca está tendo uma mastite subclínica, muitas vezes o tratamento tópico intramamário pode ser suficiente. Mas se ela está tendo uma mastite clínica aguda, com febre, o tratamento intramamário não é suficiente, então a gente precisa associar com tratamento sistêmico. E aí, então, a gente pode fazer associação de antibióticos, um por via sistêmica e outro por via intramamária, para que haja, então, uma melhor ação, né? Um sinergismo desses antibióticos. Então, a gente pode associar, por exemplo, uma enrofloxacina por via sistêmica e, por exemplo, uma gentamicina ou uma cefoperazona por via intramamária. Ou mesmo posso associar uma penicilina com uma nevobiocina e aplicar por via intramamária. Então, assim, existem várias formas da gente fazer esse sinergismo, né? Fazer essa associação de fármacos. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que a gente não deve ultrapassar aí 5 dias de tratamento e que durante esse período a gente tem que verificar a carência, né? Verificar se esse antibiótico sai no leite. Provavelmente sim, então esse leite vai precisar ser descartado enquanto essa vaca estiver sob tratamento. Uma outra coisa que é importante, pessoal, é a gente lembrar, principalmente em relação ao tratamento intramamário, que a gente tem que fazer a prévia desinfecção desse teto, né? Por quê? Porque o teto tá lá cheio de bactérias, a gente introduz o aplicador dentro do teto, o que a gente está fazendo? Levando bactérias para dentro do teto. Então, eu estou tratando uma mastite, mas criando outra, né? Então, isso aí a gente tem que ficar bastante atento e orientar os tratadores, né? As pessoas que estão fazendo esse tratamento para que seja realizada, então, essa desinfecção, esse pré-dipping antes da aplicação do antibiótico intramamário. Então, vamos lá, né? Como seria? Então, olha lá. Utilizou um aplicador de pré-dipping, secou o teto corretamente, vai, então, introduzir o aplicador do antibiótico, aplica o antibiótico e, em seguida, faz um pós-dipping para garantir que não vai acontecer nenhuma infecção nesse teto. Bom, pessoal, como que a gente faz para controlar essa mastite no rebanho? Primeira coisa, pessoal, fazer uma rotina higiênica da ordenha. Lembrar de fazer desinfecção dos tetos antes da ordenha, que a gente chama de pré-dipping, e pós a ordenha, que a gente chama de pós-dipping. Verificar se os equipamentos estão funcionando de forma adequada, porque lembram que eu falei para vocês que equipamento que está desregulado vai colocar pressão demais no teto, vai causar lesão no esfíncter do teto e isso vai predispor à formação de mastite. A gente pode realizar a terapia da vaca seca em todos os quartos mamários, para garantir aí, né, que a gente não vai ter vacas
com mastite quando elas entrarem em lactação. Uma coisa que é extremamente importante, que é a segregação da linha de ordenha. O que é isso? Eu ordenho primeiro as vacas jovens, recém-paridas, depois as vacas mais velhas e, por último, as vacas com mastite. Para quê? Porque se eu ordenhar as vacas com mastite primeiro, pode ficar lá a infecção nas teteiras e passar para as vacas sadias, né? Então, a gente ordenha essas vacas com mastite por último. Tratar os casos clínicos, né? E os subclínicos também. Por quê? Porque eles são fontes de infecção. Animal com infecção crônica que você não consegue remover a mastite dessa vaca por forma alguma, nem com ozonioterapia, nem com tratamento com antibiótico, descarta essa vaca, porque ela é problema, ela é fonte de infecção dentro do rebanho. E, gente, melhorar o status imunológico do seu rebanho, né? Por quê? Porque aqueles animais que estiverem imunossuprimidos, eles vão vir a apresentar mais doenças. Então, reduzir o estresse. Quais são os estresses que seus animais sofrem? Estresse calórico, oferece sombra para eles, né? Oferece ventilador com aspersor. Estresse nutricional, melhora aí a suplementação desses animais. Estresse sanitário, então foca em vacinação, vermifugação. Quais são os estresses que esse rebanho está sofrendo? A gente tem que ficar bastante atento em relação a isso. O estresse são os funcionários que são brutos, então você tem que focar nisso também, tentar remover esses estresses. Bom, então o pós-dipping, né, que eu mencionei para vocês, tanto o pré-dipping quanto o pós-dipping, nada mais é do que a gente imergir os tetos com um produto que é germicida antes da ordenha e após a ordenha. Então, ele vai evitar, após a ordenha, o pós-dipping propriamente dito, né? Ele vai evitar a contaminação ambiental, né? Então, ele vai evitar a mastite ambiental, que são aqueles micro-organismos que vão aderir no teto após a ordenha. Esse teto está com o esfíncter aberto e eles vão penetrar nesse teto. A segregação da linha de ordenha, como eu mencionei para vocês, é ordenhar primeiro as vacas jovens, recém-paridas, que têm menor probabilidade de terem doenças, depois as vacas mais velhas e, por último, aquelas vacas que estão com mastite. Para quê? Para não contaminar a linha de ordenha. Então, aqui o pós-dipping, olha só, né? Nada mais é do que imergir o teto nessa solução germicida. Muitas dessas soluções, existem várias no mercado, elas deixam uma camada aí protetora, digamos assim, né, de até 4 horas após a ordenha. Então, esse animal, ele pode deitar que não vai ter infecção subindo por esse teto. Então, a gente tem vários, de várias cores, utilizando vários princípios, mas o legal é até isso, que como eles colorem esses tetos, a gente vê, né, se algum teto ficar sem receber o pós-dipping, a gente vai enxergar e vai identificar rapidamente. Então, é mais uma das características dessa solução. Bom, pessoal, aqui a gente tem um resuminho, então, mostrando a linha de ordenha. Então, primeiro as vacas mais jovens, né? Então, a gente ordenha primeiro as recém-paridas. E, por último, as vacas que têm mastite, a gente ainda precisa descartar o leite dessas vacas que estão com mastite. E é de extrema importância que todos os utensílios que entram em contato com essas vacas, todos os utensílios, de modo geral, que são utilizados para a ordenha, que eles sejam bem limpos, desinfetados, que eles sequem, né, de cabeça para baixo, para que não venha contaminação ambiental e que eles fiquem no local limpo e arejado. Inclusive, o ordenhador precisa estar com roupas limpas, botas limpas, precisa cuidar da sua higiene pessoal para não transmitir aí contaminação, né,
não transmitir nenhum agente infeccioso para essas vacas. Pessoal, a mastite em si, ela causa muitas perdas econômicas para o produtor e essas perdas vão desde lá do descarte do leite que precisa ser descartado, ou o leite que está com grumos, ou o leite que está o leite de vaca que está recebendo tratamento, né? Esse leite não é próprio para humano, precisa ser descartado. É necessário, então, esses produtores têm gastos com o tratamento dessas vacas, com muitas vezes contratação de trabalho extra, né, de funcionários extras, enfim, existe aí uma série de perdas econômicas envolvidas quando a gente está falando de mastite no rebanho. E esse leite precisa ser descartado porque ele pode transmitir algumas doenças para o homem, né? A gente tem uma série de doenças que são transmitidas para o leite. E também, se essa vaca tiver em tratamento, esse leite não pode ser reutilizado porque os resíduos do antibiótico vão sair no leite. Então, a gente tem, ainda falando de perda econômica, uma queda na produção. A vaca que está com processo inflamatório, ela pode ter uma perda de até 30% na produção. A gente tem uma diminuição na qualidade desse leite, eleva-se custos com a mão de obra, elevam-se os custos com os veterinários e ainda com descarte desses animais que podem apresentar a mastite crônica. E para finalizar, pessoal, quero chamar bastante atenção para vocês que para cada caso de mastite clínica, de mastite que a gente está enxergando no rebanho, a gente tem de 20 a 40 casos de mastite subclínica, daquelas que você não está vendo. Por isso que é bastante fazer periodicamente um teste aí de CMT no rebanho para verificar a presença de mastite subclínica. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.